Assim, pessoal, tudo bom para vocês? O que eu tenho assim para dizer para vocês, eu comecei muito cedo dentro da religião, dentro da religião da Umbanda. Eu nem era dessa religião. Eu seguia os evangélicos com meu pai. E, para falar a verdade para vocês, lá dentro da igreja, eu recebi o meu Ogum. Eu tinha 9 anos de idade. Eu era uma criança. E ali teve muitas coisas que aconteceu que um dia eu ainda vou falar para vocês. Então, o que eu quis dizer quando eu falei que tem gente fazendo coisa errada dentro da religião? Sim, tem muita gente fazendo coisas erradas. Tem pessoas aí que não tiveram fundamento, que não têm fundamento, que não têm doutrina, que não conhecem a religião. Porque se conhecesse bem a religião, não fariam o que estão fazendo. Que pelo que vieram até a mim me contar, que tem pessoas de religião aí, que começaram há pouco tempo, que vão para o cemitério fazer trabalhos, e daí eu pego os trabalhos, tiro foto, filmo, ameaçando as pessoas que estão fazendo mal, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, que estão fazendo aquele outro. E muita gente também que está trabalhando errado. Eu trabalho com Umbanda, sempre trabalhei com Umbanda, eu tenho nação, eu tenho as 4 linhas de Umbanda da religião. Eu tenho todas as linhas africanas. Então, mas nem por isso eu saio me aparecendo, dizendo que eu faço e aconteço, que eu vou fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. Não. E nós nem podemos fazer isso. Quem tem doutrina, gente, quem foi ensinado, quem foi doutrinado, quem foi passado até pela Fobras, por teste do Pai de Santo, para ver se podia algum dia colocar alguma casa de religião. Ali eu tive 21 anos numa casa de um pai de santo, que foi lá em Porto Alegre. Meu pai de santo, ele ensinou todas as linhas da religião para nós, todos os irmãos. Ele ensinou a doutrina, ele deu muita doutrina para nós, ele deu muitas regras, muito teste e também muitas provas. Quando os guias começavam a chegar, para ver se era um guia real, ou se era um guia encostado, ou se era um guia da cabeça que a pessoa criava na mente. Porque tem várias coisas dentro da religião que são os mistérios. São mistérios da religião que só os nossos orixá que pode dizer qual é a real. E tem muitos pais de santo, muitas pessoas de religião que gostam de criticar também e dizer e falar do seu irmão. Eles têm negócio de dizer que um orixá está dançando errado, o orixá chegou errado. O orixá não dança errado. O orixá, ele não aprende a dançar, ele vem já com a dança dele. O orixá, para falar, ele tem que ter uma licença do pai, ele tem que ter um axé de fala, não só orixá como caboclo, preto velho, exu, enfim, pessoal, toda a linha africana. Que nem Exu. Exu não é assim como estão dizendo, não. Exu não é esse tipo de entidade que chega fazendo os baderna e isso e aquilo. Não, dentro da nossa religião afro não existe baderna. Existe, gente, porque estão fazendo. As pessoas que estão chegando agora estão criando doutrinas, estão criando formas diferentes do que a gente aprendeu e do que a gente foi criada.
Então é isso aí que eu estou dizendo que tem que terminar. Pessoas que nem conhecem religião, gente, nem sabe fazer um abadô, nem sabe fazer um pacote, não sabe fazer um trabalho para defender o seu irmão, nem nada disso. Pessoas não sabem fazer nada dentro da religião, fica ameaçando os outros lá fora. Isso não pode acontecer dentro da nossa religião afro. Porque a nossa religião africana vem dos negros, vem da linha dos negros, vem dos preto velho, vem dos orixá, enfim, vem do povo da mata, sabe? Vem da linha afro, que é uma linha sofrida, que é uma linha que passou por tudo, que é um povo que passou por tudo e se agarrou nos orixá para poder se salvar da escravidão. Então, não existe isso aí. Os orixá, eles têm que ser usados para o bem. Exu tem que doutrinar Deus da hora que nasceu para o bem. Todas as entidades que nascer tem que ser doutrinado. Deus do começo para o bem. Pelo menos é o aprendizado que eu tive. Foi a doutrina que o meu pai de Oxalá me deu. E deu para todos os meus irmãos de religião. E não só eu, como todos os pais de santo mais antigos também tiveram a mesma doutrina. Só que esse povo que está nascendo agora, que está vindo agora, eles estão trocando, eles estão tentando trocar as normas da religião, as regras da nossa religião. E isso não pode acontecer. Eu fiquei sabendo de pessoas que vão para o cemitério, que nem conhecem a religião, que entraram ontem para a religião. Então vão para o cemitério fazer vídeo de trabalhos, de coisa, ameaçando as outras pessoas. Isso não existe. Isso não pode existir. Porque a religião afro é uma religião igual a todas, que salva, cura e leva até Deus. Por isso que eu sempre falo em Deus, doutrino o meu povo, o pessoal que me segue, na palavra de Deus, porque foi aonde eu nasci. Foi na palavra de Deus. A minha religião começou dentro da palavra de Deus, porque o meu anjo da guarda da Umbanda nasceu dentro de uma igreja, numa oração. Eu tinha 9 anos quando a minha entidade nasceu, com um pastor botando a mão na minha cabeça, orando, e daí o que aconteceu? Os pastores diziam que era um demônio. É um demônio. Só que essa entidade ainda está na terra. 45 anos de terra. Que é o meu pai Ogum Megé. Então, gente, não levem tudo que dizem para vocês pro lado da maldade. Porque eu sou de religião. Eu uso pipoca para fazer um axé, para fazer uma comida pro bará, para passar numa pessoa se for preciso. Eu uso uma galinha, vamos supor, né? Eu não boto fora. Se eu tiver que fazer alguma coisa, que dá comida pro meu anjo da guarda, aquela galinha, eu cozinho, eu faço, eu tempero. Se eu não comer, eu dou para alguém que precisa comer. O povo que me conhece sabe, eu tive uma ONG de criança para repartir a alimentação, repartir a doutrina para essas crianças que precisavam de ajuda. Nunca coloquei a minha religião em risco de nada, e nunca me coloquei em risco, e nunca ameacei ninguém com a religião. Porque não é só a nossa religião que ameaça. Tem outras religiões aí que também não me interessa, gosto de ameaçar em nome de Jesus. Mas Jesus é o nosso Oxalá, o nosso Pai. Tive muitas guerras, muitas doutrinas, muitas coisas boas na minha vida. A guerra que eu digo é a guerra da paz, a guerra da luz, que chegaram até a mim
e me der a força de eu continuar o meu caminho. Com 9 anos de idade, eu conheci essa religião. Com 9 anos de idade, eu comecei a ser ensinada pela outra pessoa de religião as doutrinas da religião. E em nenhum momento, até hoje, que hoje eu sou dona de terreiro, mas até hoje eu nunca recebi do meu instrutor algo para fazer maldade. Não. Minhas filhas, eles diziam, use a religião para o bem, use a religião para trazer a paz no mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Ainda está em pé o mundo, porque os orixás estão segurando. Os caboclos estão segurando. Os Exu lá fora estão atacando muita coisa para muitas pessoas, para o mundo inteiro. E vai chegar uma hora, a vez, que se os orixás não responder, aí cai tudo por terra. Porque enquanto nossos orixás estiver respondendo, nós estamos protegidos nesse mundo. Por isso que eu digo, não caçoe, não digam coisa que vocês não entendem, que vocês não sabem. E o dia que ameaçarem vocês, com qualquer tipo de religião, vocês dizem, Deus tem mais poder. E qualquer mal. Eu acredito muito no meu Jesus Cristo e em Deus. Eu tenho filho pastor, eu tenho irmão pastor. Meu pai chegou quase um pastor. Não chegou o pastor, porque na época, quando eu recebi a entidade, os pastores expulsaram meu pai da igreja, culpando meu pai, coisa que meu pai nem conhecia essa religião. Nós não conhecíamos essa religião africana. Eu comecei a conhecer essa religião no momento em que eu recebi uma oração e a minha entidade desceu, que está até hoje na Terra. Mais de 50 anos. Então, o que eu tenho para dizer para os meus irmãos é o seguinte. Não aceite que ofenda vocês por causa da religião. Não aceita ameaça de ninguém, porque ninguém tem o poder de fazer mal para ninguém. E se algum dia algum mal pegar em alguém, é porque Deus deixou. Deus consentiu. Mas não que seja os nossos orixá, ou que seja Exu, que nem todo mundo fala que Exu é obra do demônio. Não é, não, senhor. Porque um Exu bem doutrinado, bem ensinado, ele se torna um caboclo trabalhando. Ele tem doutrina também. Então, o que eu conheço dentro da minha religião é a doutrina. E o que eu faço dentro da minha religião é dar a doutrina para os meus filhos, para os que me seguem. Então eu digo para vocês também, meus queridos, muita axé, muita luz e muita paz no caminho de todos. É o que a Aninha tem para dizer. Hoje eu expliquei isso aí. Então, se precisarem de alguma outra explicação, pode mandar e perguntar para mim que eu responderei. Tá? Sem ofensa, sem maldade de ninguém. Porque tem pessoas que só abrem a boca para dizer maldade e ofender a gente. Que a paz esteja com todos. Em nome da luz e da paz do mundo inteiro.